faz-me fiel. Coloca a mão no coração e pede. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Espírito Santo falará em vós. Ele vos ensinará o que deve ser dito, na hora, no momento. Jesus está falando do dom de profecia, que aqueles que creem em seu nome, a profecia, não no sentido restrito, não que não seja também isso, de crer naquilo que poderá acontecer, mas profecia dos mártires. Profeta é aquele que fala o que o Senhor quer no momento certo, no tempo certo, na hora certa, que não guarda a sua vida, que a perde. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo se torna profeta, e o sentido profundo da profecia é isto: anunciar o que o Senhor quer nas situações mais difíceis que nós podemos viver. Tirar o respeito humano, se colocar num altar, e hoje, recebendo da igreja o Evangelho de Jesus, que nos ensina que no tempo da perseguição, o Espírito Santo falará em nós, a palavra de profecia será a nossa maior alegria. Não estaremos nos importando com a dor do corpo, com aquilo que poderá sofrer na nossa carne, mas a alegria da nossa alma, a alegria de poder anunciar Jesus, falar de Jesus, nos colocar no altar com Ele, o único e eterno Cordeiro, será a nossa maior alegria. E nós sabemos que esse tempo não está longe, já está acontecendo em muitos lugares, mas para nós não está longe. O tempo da tamanha graça de não ligarmos para o sofrimento do nosso corpo, mas o nosso coração e a nossa alma profetizar e anunciar e falar de Jesus, e fazer do nosso viver uma testemunha fiel. Com grande alegria hoje, iniciando o nosso 6º tocão, o encontro anual da Toca de Assis, com a graça de Deus aqui na Canção Nova, nós queremos oferecer à Canção Nova este altar simples, mas daqui um pouco eu vou reensinar vocês o que significa o altar na Igreja de Deus. E aqui em latim, ara Christi est, o certo seria ara também Christus est, este é o altar de Cristo, este
é a ara de Cristo, aonde o Senhor vai dar a sua vida, vai entregar a sua vida, como verdadeira comida, verdadeira bebida para a igreja. E lembrando da ara de Cristo, que é o altar, onde foi a ara, a cruz foi a ara de Cristo, o altar é a ara de Cristo, o altar, onde o Senhor se entrega, onde nós vivenciamos e adoramos o único e eterno sacrifício. Hoje nós somos convidados a começar a desejar profundamente profetizar, a não termos mais o espírito de acomodação de maneira alguma, mas dar profundamente a nossa vida, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa se manifestar. Nós sabemos, e a igreja de Deus nos ensina, que Jesus, como diz hoje São Paulo na carta aos Efésios, Jesus é a cabeça da igreja, da qual nós somos o corpo. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus, ele é a vítima. Jesus é o sacerdote. Jesus é o altar do seu sacrifício. E é preciso que nós católicos tenhamos profundamente no coração, para que a nossa vida também seja uma entrega constante à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca tirar de vista o mistério de Jesus, e a olharmos para o altar, que nos lembra, que simboliza a ara de Cristo, porque daqui um pouco nós vamos abençoar este altar, nós vamos revestir este altar, e aqui sobre ele, o Senhor vai dar a sua vida, será atualizado aqui sobre este altar, o único e eterno sacrifício de Jesus, e nós vamos adorar a Deus, nós vamos ver e adorar o seu corpo e o seu sangue, imolado e ressuscitado, porque Jesus é a vítima, Jesus é o sacerdote, Jesus é o altar, Jesus é o cordeiro, Jesus é o altar do seu sacrifício, porque no altar se celebra a Santa Missa, porque aqui diante do altar, o único e eterno sacrifício vai se realizar. A igreja nos ensina que o altar é Cristo, então o altar merece a nossa veneração. Por isso os sacerdotes, ao iniciarem a Santa Missa, beijam o altar, para dizer que o altar é o local mais sublime da igreja de Deus. O altar é o centro da sagrada liturgia. O altar, eu repito, é a ara de Jesus, é onde ele se entrega, onde ele abre os seus braços e coloca toda a sua vida para ser entregue por todos nós. Eu quero tomar com vocês, só acompanhem com o Padre, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então eu vi do meio do trono e dos 4 animais no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro que parecia imolado. Jesus, e é tão importante, mais do que importante, é fundamental, em um momento histórico em que querem relativizar a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, e essa palavra relativizar para nós é muito forte, porque nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser relativizado. E eu não digo somente da sua pessoa, da sua divindade, da sua humanidade perfeita, exceto o pecado.
a sua perfeita humanidade, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, exceto o pecado, Jesus, o altar, o Cordeiro de Deus, na verdade querem relativizar Jesus, tirar dele o grande dom que ele tem, a grande graça que ele é, de ser Cordeiro de Deus, de ser sacrifício eterno, de ser alimento para a igreja. E eu digo que é na sagrada liturgia, claro que é nela. Não há outro caminho para nós católicos. A sagrada liturgia é onde nós queremos mostrar ao mundo que nós cremos com toda a nossa alma, que o altar é Cristo, que a Santa Missa é o único e eterno sacrifício de Jesus, que eu me alimento da sua carne e do seu sangue. É na sagrada liturgia que o mundo tem que ver. Vejam como os católicos realmente creem e adoram o seu Deus de uma forma sublime e maravilhosa. Vejam como verdadeiramente os católicos adoram o seu Deus, que a Santa Missa para eles não é simplesmente uma ceia, não é simplesmente um ágape fraterno, que a Santa Missa é a atualização do único e eterno sacrifício de Jesus, e que se colocar diante do altar é a nossa alegria, é a nossa vida, porque chegará tempo que todos nós precisaremos nos debruçar sobre o altar, para termos a força do Espírito Santo para profetizar. Nós precisaremos profundamente do mistério do altar, porque o altar também é você. Se o altar é Cristo, é a cabeça, o corpo da igreja também é o altar. Nós também somos o altar espiritual, o altar, o coração do fiel, o coração do justo é um altar, é onde eu consagro a minha vida, onde eu quero também fazer com que nosso Senhor venha ao altar do meu coração, que Ele possa também se alimentar da minha vida, que Ele possa consumir a minha vida, encher-me do Espírito Santo, que o Senhor possa tomar conta de todo o meu ser, e eu possa dar a minha vida, consumir a minha vida, em amor, em oblação pela sua única e santa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o entendimento do coração a tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando no momento em que a igreja está vivendo. E quando eu digo a vocês que nós precisamos nos debruçar no altar para sermos fiéis, debruçar no altar significa fazer de cada Santa Missa na minha vida o momento mais profundo que eu possa viver, fazer de cada Santa Missa na minha vida o momento mais profundo da minha vida, porque se o anticristo quer destruir a liturgia da igreja, se o anticristo quer banalizar a liturgia da igreja, se querem colocar no nosso coração que o altar não é mais o altar, que o altar é uma mesa qualquer, se querem ensinar a nós erradamente que a Santa Missa não é mais o eterno sacrifício de Jesus, mas a Santa Missa é comparada a um ágape protestante, se querem comparar a Santa Missa a qualquer coisa, se querem comparar Jesus não como o único Cordeiro de Deus, mas Jesus como qualquer profetinha por aí, se querem considerar Jesus apenas uma figura histórica que mudou a humanidade, nós sabemos muito bem que Jesus é o Filho eterno de Deus, que a sua carne é a salvação do mundo, que a Santa Missa é a salvação do mundo. Então cabe a vocês, claro também a nós sacerdotes, mas cabe a vocês, povo fiel, exaltar o mistério da liturgia pela tua conduta diante do Senhor, pela tua conduta diante dos mistérios da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao altar, nesse momento tão sublime, onde nós queremos entregar ao Senhor mais um altar, queremos entregar ao Senhor, consagrar, porque o altar só é consagrado a Deus, o altar é de Deus, portanto o altar não pode servir mais para nada, o altar consagrado a Deus é somente para que se realize sobre ele o único e eterno sacrifício de Jesus. Ara Christus est, aqui é o altar de Cristo, Cristo é o altar. Ao mesmo tempo
Jesus, como cabeça e mestre e verdadeiro altar, nos leva ao nos alimentar da sua carne e do seu sangue. Nosso Senhor Jesus Cristo nos leva dia a dia, momento a momento, a oferecer também a minha vida no altar. Oferecer, como nós cantamos em tantos cantos do ofertório: Senhor, eu ofereço a minha vida em tuas mãos, eu consagro a minha vida em tuas mãos, eu coloco no altar a minha vida. E é bom que você compreenda profundamente, misticamente, misteriosamente, no mistério da igreja, o que significa você colocar a tua vida no altar. Significa: eu estou dando a minha vida para o Senhor, eu estou consagrando a minha vida para o Senhor, para ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, para profetizar, para que no tempo da perseguição, no tempo em que eu precisar mostrar ao mundo a minha grande alegria de ser cristã, a minha grande alegria de seguir Jesus, eu possa dar um testemunho fiel, eu possa profetizar e não voltar para trás, e não pactuar com as mentiras, ou com outras doutrinas, ou com ideologias que querem arrancar da igreja de Deus a sua única e autêntica verdade. Ao iniciarmos a Santa Missa, eu quero recordar a você, filho e filha, que o Senhor também lhe constituiu altar. Você é altar de Deus, altar na ordem espiritual, altar porque o Senhor quer que você ofereça a tua vida também para Ele, ofereça por Ele. Daqui a um pouco, vai subir da terra aos céus o maior ato de louvor e adoração da face da terra. Daqui a um pouco, em nome de todo o universo, nós sacerdotes estaremos elevando ao Pai o corpo e o sangue de Jesus, estaremos dizendo: Pai, recebe o corpo e o sangue, alma e divindade do seu Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. E ali o Pai recebe não somente a grande dádiva do corpo e o sangue do seu Filho, oferecida em sacrifício, mas com o corpo e o sangue de Jesus, o Senhor quer receber também a igreja. O Senhor também quer receber a tua vida, que no corpo e no sangue de Jesus esteja a sua vida, porque o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo, e você não pode estar fora de maneira alguma. Você não pode estar fora do corpo de Jesus, que é a igreja. Se no momento da entrega, do grande amém da Santa Missa, é o amém que exclama, é o amém de aclamação, portanto é o amém mais sublime da Santa Missa, é o amém que nós cantamos ou aclamamos após ter dado ao Pai Jesus. Pai, recebe Jesus. Nós estamos entregando pela igreja o corpo e o sangue do Senhor, e porque nós estamos em Cristo, porque nós queremos Jesus, porque queremos dar a vida por Ele, nós dizemos amém, Pai, amém, porque o Senhor aceitou o eterno e único sacrifício, amém, porque foi do teu agrado, como diz a oração eucarística primeira da igreja. Aceita, Pai, o sacrifício eterno, a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada, como o Senhor recebeu a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Recebe, filhos e filhas da igreja católica, ela é mergulhada na sabedoria, não podia ser diferente, e no mistério de Deus. Isso que eu quero dizer a vocês hoje, entregando à igreja mais um altar, feito com alegria ao nosso coração, feito para ser a ara de Cristo, para trazer sobre Ele a carne e o sangue de nosso Senhor. Ofereça também a sua vida no altar de Jesus, coloque a sua vida na ara de Deus, coloque a sua vida, e você, para fazer isso, não pode ter medo. E eu digo, quanto mais você se entrega no altar, menos o teu sofrimento na carne vai atingir você. Não que você não sentirá dor, muito pelo contrário, mas eu repito, a alegria de ter a tua alma na ara de Cristo, a alegria de ter o teu coração
na ara de Cristo. E reflita isso, reflita, compadre. Eu, como católico, consciente profundamente no mistério da igreja, eu me coloco no altar da cruz. Ninguém me tira da ara de Cristo, nenhuma perseguição. E quando eu for perseguido, o Espírito Santo falará por mim. Por quê? Porque eu estou na ara de Cristo, eu estou no altar de Cristo. Eu não sou um católico abandonado em qualquer situação. A minha fé católica, ela tem uma profundidade no mistério de Cristo. Isso que eu quero que vocês compreendam com a alma. A minha fé católica, ela tem uma profundidade no mistério de Jesus. E com todo respeito a qualquer doutrina que se dizem cristãs, a Igreja Católica me ensina, e eu estou lutando para isso, eu como sacerdote, respondendo aquilo que nosso Senhor quer do meu coração e da minha fraternidade, reavivar no coração dos católicos o mistério da igreja de Deus, o mistério do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu repito, ninguém pode ser mártir, ninguém, se não se debruçar no altar de Jesus. Ninguém pode conseguir ser fiel se não se debruçar sobre a ara da cruz, sobre a ara do altar. E você pode fazer isso, você tem a graça de fazer isso, você tem o dom de fazer isso, a cada vez que você participa do sacrifício de Jesus. Você pode fazer isso. Antigamente na igreja, até hoje, havia os altares móveis e os altares fixos. Este, por exemplo, é o altar móvel, por isso eu posso consagrar e abençoar. Se fosse um altar fixo, somente o bispo poderia fazê-lo. Esse altar será abençoado com a água e será incensado. Se fosse um altar fixo, ele teria a unção do santuário do crisma. Mas nos altares fixos, havia sempre a relíquia de um mártir, na pedra da ara. Por isso, ara, pedra da ara, aqueles que deram a vida na ara de Cristo, os mártires, derramaram seu sangue por Jesus. Por isso, a pedra da ara, a pedra dos mártires, porque derramaram sangue por causa de Jesus. Mas dá a impressão que quem dá honra ao altar são os mártires que estão nele. Eu digo assim, que beleza, nesse altar está a relíquia de São Tarcísio, por exemplo. Está a relíquia de um mártir muito especial sobre esse altar. E eu penso assim, bom, esse altar é digno por causa da relíquia. Não, ao contrário. Quem dá virtude à relíquia é o altar. Não é a relíquia que dá virtude ao altar, é o altar, porque o altar é tudo. Então, digno do altar, digno do altar, que recebe a relíquia, muito mais é o altar por causa de ser ele o altar de Cristo. Ele é digno de receber a relíquia, muito mais a relíquia de recebê-lo. Ele recebe. Eu quero dar essa explicação por causa da nossa própria vida. Eu quero me entregar no altar de Jesus. E porque os mártires foram colocados e são colocados até hoje, a relíquia deles sobre o altar, para dizer, deram a vida por Jesus e mereceram estar no altar de Cristo. Eles mereceram estar no altar de Cristo. Nós também, eu também, você também. Nós queremos lutar com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, para estarmos no altar de Cristo. Se não pelo martírio, pela martiria. Se não formos agraciados em derramar o nosso sangue por Jesus na ara da cruz, se não formos agraciados em sermos perseguidos e mortos por causa de Jesus, eu quero no meu dia a dia entregar, Senhor, em cada santa missa, recebe a minha vida e enche-me do Espírito Santo, enche-me. Não há como eu ter um coração profético para anunciar a verdade, para ter palavra de sabedoria, se eu não me coloco no altar de Deus. E eu quero que você entenda, eu creio que você está entendendo, que se colocar no altar de Deus é dar a vida pela igreja, é consumir a sua vida por ela. Porque o altar, ele dá honra aos mártires. Não são os mártires que dão honra ao altar, é o altar que dá honra aos mártires.
Você hoje, nós somos convidados nesta Santa Missa a renovar a nossa profunda entrega na ara de Cristo, no altar de Cristo. Com tudo aquilo que nós trazemos no coração, venho, Senhor, minha vida oferecer, colocar no teu altar, com tudo aquilo que sou, preparado, pronto para ser fiel, profundamente fiel. E eu quero tomar mais uma passagem muito especial do Apocalipse, que está um capítulo à frente, no capítulo 6, no versículo 9. Quando abri o quinto selo, vi sob o altar, prestem atenção, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando abri o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados, por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Eles gritavam com voz forte. Vejam bem que aqui essa passagem do Apocalipse, ela está narrando uma sagrada liturgia, é uma liturgia do céu, é o que se realiza na Santa Missa. A igreja nos ensina que a sagrada liturgia é a antecipação da Jerusalém Celeste. A Santa Missa, a liturgia não é teatro, a liturgia não é feita para bagunça, a liturgia é para Deus, é para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liturgia é para dar a Deus a adoração que Ele merece. A liturgia é o grande milagre da igreja para fazer com que nós cristãos, católicos, pecadores, nos entreguemos ao Senhor. A Santa Missa é o céu que se abre, a Sagrada Liturgia é do céu, ela é divina. A Sagrada Liturgia não é humana, ela é do alto, ela vem do céu. A liturgia é para a honra e glória de Deus e não dos homens. A liturgia não é para agradar as pessoas, a liturgia é para agradar a Deus, é para adorar a Deus, é para prestar culto a Deus, uno e trino. E a igreja nos ensina isso, e mais do que isso, nós precisamos reavivar isso em nosso coração, entregando a nossa vida em cada Santa Missa que participamos, entregando, consagrando realmente, e não apenas assistindo a Santa Missa, e não apenas pensando que a Santa Missa é algo do passado, que não tem nada a ver com a minha vida. Não, de maneira alguma. Você entende bem isso que eu vou dizer agora, entenda bem. Quando nós sacerdotes entregamos ao Pai o corpo e o sangue de Jesus, o sacerdote, ele coloca sobre o altar novamente Jesus. O Pai já o recebeu, mas o mesmo corpo e sangue de Jesus que o Pai recebeu em sacrifício, ele volta para o altar para ser o teu alimento. Para ser o teu alimento. O corpo e o sangue de Jesus, recebido pelo coração do Pai, dado em salvação do mundo, agora, nesse momento, nesta Santa Missa. A Santa Missa que estamos celebrando agora está salvando a humanidade, e você vai receber o único e eterno corpo de nosso Senhor Jesus Cristo como alimento. Não, mais do que isto, você é convocado, é convocada ao se alimentar de Jesus. E hoje nós comungamos com tanta facilidade, nos aproximamos do altar, nos aproximamos das chamadas erradamente filas, porque não é fila, mas nos aproximamos das procissões para receber o corpo e sangue de Jesus, de uma forma tão distante do mistério. Como é duro para nós o tempo de ação de graças, como é duro para nós escutar Deus, dar a vida para o Senhor, consagrar. Eu tenho um grande desejo na minha alma, um grande desejo, que o meu sacerdócio seja cada vez mais para a igreja o ensinamento do mistério, que todos os católicos que escutem as palavras que Deus coloca em meus lábios possam voltar a amar a igreja no profundo do mistério que ela é, principalmente o mistério do único e eterno sacrifício de Jesus.
Eu dizia que essa passagem do Apocalipse é uma liturgia do céu. Eu vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus. Sobre o altar significa que todos os mártires estão sobre o altar e não fora dele. O altar é o lugar dos mártires, o altar é o lugar daqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Não tem outro lugar para nós, é o altar. Vocês estão entendendo isso? O nosso lugar é o altar, é a ara de Cristo. O altar é o lugar daqueles que deram e que foram salvos por Jesus. O altar é o lugar daqueles que derramaram sangue por Jesus. O altar é o nosso lugar. O altar é a nossa alegria. Como cantava o salmo antigamente, quando o sacerdote subia para o altar: subirei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. O inimigo não pode me repelir, o inimigo não vai me destruir, mesmo que ele venha contra mim, mesmo que ele venha com muitas ciladas contra mim, mesmo que ele venha com tantas mentiras contra mim, eu subirei ao altar de Deus, eu não deixarei de subir ao altar de Deus. E você sabe muito bem que a expressão subir significa Jesus subindo a Jerusalém para dar a sua vida no altar da cruz. Nós cristãos precisamos aprender a descer para sermos humildes, e a subir para darmos a vida. Subir a Jerusalém, buscar o altar de Deus, que é a nossa alegria. Uma frase muito linda de Santo Agostinho, que eu anotei aqui na pregação do padre: o sacrifício da cabeça perpetua-se no sacrifício dos seus membros. O sacrifício da cabeça, que é Jesus, o seu único e eterno sacrifício, ele que é a vítima, o cordeiro, o sacrifício da vítima, o sacrifício da cabeça, que é Jesus, ele se concretiza nos seus membros. E hoje está escrito na carta aos Efésios: Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Entenda isto: Jesus é a cabeça, nós somos o seu corpo, que é a igreja. Você na igreja é o corpo de Jesus, e toma consciência disto. Toma consciência disso de uma vez por todas. Você na igreja é o corpo de Jesus. Você não é somente, e não pode trazer somente o nome de cristãos para dizer que é, ou coisa parecida. Você tem que trazer na tua alma isto: eu sou o corpo de Jesus. E se a cabeça deu o sacrifício de Jesus se perpetua nos seus membros. Por isso eu sou convidado a ir para o altar, a oferecer a minha vida na ara de Cristo, no altar da cruz. Filhos e filhas, porque eu estou relembrando essa maravilhosa doutrina da igreja? Porque quando você destrói o altar, quando você vulgariza o altar, quando você diz que o altar é uma mesa qualquer, você está quebrando o mistério da liturgia, quebrando aquilo que o Senhor quer da sua igreja. O altar é digno porque o altar é Cristo, alter Christus. O altar é Cristo, o altar é Cristo, o altar é Jesus, e nós somos o altar espiritual. Eu repito, o nosso coração é o altar, o coração justo, o coração do fiel justo é um altar. Nunca te esqueças disto. O coração do justo, o coração do fiel é o altar onde o Senhor quer fazer a sua morada. Eu creio profundamente que esse versículo 9 do capítulo 6, o Senhor disse hoje no Evangelho, não disse? Quando vos levarem às sinagogas, vos levarem aos magistrados, vos perseguirem, não tenham medo, o Espírito Santo falará em vós. Essa é a nossa maior alegria. Se você não teve ainda a alegria de profetizar, sofra por causa de Jesus, que você vai ter essa alegria. Esse é o profundo ato da profecia. É a profecia que dá santidade, é a profecia
que prepara o coração para o martírio. Se você ainda não profetizou, sofra por causa de Jesus, e o seu coração vai se alegrar. Você vai se surpreender com palavras de sabedoria que vão brotar dos seus lábios, com palavras de entendimento. A tua palavra vai salvar, a tua palavra vai envergonhar os teus inimigos, a tua palavra vai dar salvação aos teus inimigos, porque você está sofrendo por causa de Jesus, você está colocando a tua vida na ara do altar, você está consagrando. E participar da Santa Missa é isto: dar a tua vida por Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Pai, recebe toda a honra, recebe toda a glória, o corpo oferecido, o sangue derramado, o cordeiro imolado e ressuscitado, a alegria da igreja, a vida da igreja, o alimento da igreja. E nós, portanto, queremos amar os altares das igrejas de Deus, queremos dizer: Senhor, pelo teu altar eu reconheço a tua presença, porque o altar é o centro da igreja, não é o sacrário, não é o sacrário. Não se assustem quando o padre diz que não é o sacrário. Você fala: padre, mas o sacrário o Senhor está, mas ele está por causa do altar. Então o centro da igreja é o altar. No rito oriental, rito católico oriental, todas as vezes que o padre passa pelo altar, ele beija. No nosso rito latino, damos um beijo no início e no final. No rito católico oriental, todas as vezes que o sacerdote passa pelo altar, ele beija. Seja 10, 15, 20 vezes, ele passa pelo altar, ele dá o ósculo no altar. Porque o altar é Cristo. Por que o altar é Cristo? Desculpe insistir. Porque no altar, se alguém perguntar para você: mas por que o altar é Cristo? Uma madeira ou um mármore? Por que o altar é Cristo? Porque no altar se realiza o único e eterno sacrifício de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Por isso o altar é Cristo. Por isto o altar é Cristo. E eu quero pedir ao Espírito Santo que, iniciando o nosso tocão, e o tema desse tocão é: o mundo tem saudades de Francisco. E eu vou falar, e já comecei a falar, de Francisco diácono. Francisco diácono, que não era sacerdote, diácono, que servia ao altar. Francisco diácono e Francisco dos pobres. Francisco do altar e Francisco dos pobres. Vai e reconstrói a minha igreja. Esse é o carisma na Toca de Assis: devolver aquilo que é nosso e que nós não podemos perder, o mistério da Sagrada Liturgia. Porque se perdermos a liturgia, nós perdemos o maior dom que a igreja tem. A liturgia do céu está presente na terra pelo sacramento da Santa Missa. Em cada sacramento o Senhor está presente para curar, para salvar, para sarar, para libertar das obras do demônio, das obras da carne, das obras do mundo. Mas acima de tudo, lembrando que o Senhor disse hoje no Evangelho: não vos preocupeis, o Espírito Santo falará em vós. Tenham a certeza, fique sobre o altar. Fora dele, você não vai poder continuar. E ficar com o altar é ficar com o corpo e sangue de Jesus, é ficar com a igreja. Ficar com o altar é ficar com o primeiro altar do Filho de Deus, o coração imaculado da Santíssima Virgem, que eu quero que vocês aplaudam, porque ela é o primeiro altar.
E o seu coração imaculado é o altar de ouro, mas o Senhor quer o seu com o dela. Eu espero que o Espírito Santo tenha dado a vocês entendimento muito maior do que as minhas palavras, do que a igreja de Deus hoje precisa, de homens e mulheres na ara de Cristo, no altar de Cristo, nessa posição assim, né? A ara nos lembra, até a ara era um nome dos pagãos, né? Iam para a ara aqueles que eram malditos, que eram mortos. Então a ara é lugar de suplício. Depois os cristãos tomaram esse nome para dizer: a ara de Cristo é o altar. E a ara nos lembra essa posição aqui, ó. É uma posição que toca muito o coração, não toca? Lembra de martírio, de entrega. Eis-me aqui, estou aqui. Essa é a posição de quem vai para a ara de Cristo. Não é o orgulho, a prepotência, é a cabeça inclinada e os braços abertos. É assim que o Senhor quer que hoje nós vivamos na sua igreja, no único e eterno sacrifício, que é a Santa Missa. O Espírito Santo vai falar em nós. Eu termino dizendo: se você quer ser profeta e quer estar no altar, como nos profetiza o Apocalipse, fique no altar, custe o que custar. Se for pelo derramamento de sangue, louvado seja Deus. Se não for, louvado seja Deus. Fique, que o Senhor possa recolher a sua vida, porque o altar, eu termino com esta linda frase: o altar é o lugar daqueles que foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração espontânea, pedir ao Espírito Santo, porque esse foi o evangelho que o Senhor nos deu hoje. No momento da perseguição, o Espírito Santo virá como um grande profeta falar em nossos lábios. Levante seus braços para o alto e peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que você aprenda a viver como o corpo de Cristo, que é a igreja. Que saibamos nos entregar na ara da cruz, na ara do altar. Nós te agradecemos, nosso Senhor Jesus Cristo. Honra e glória ao teu santo nome, Senhor. O Senhor que é o Cordeiro, que é o sacerdote, que é o altar. Muito obrigado, Senhor. E enche o nosso coração de sabedoria, de amor ao mistério da igreja, ao mistério do altar, do teu único e eterno sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparando agora para a bênção do altar, nós vamos cantar um refrão, e logo após o altar será incensado, abençoado e será revestido. Lembrando que a cor branca da toalha do altar simboliza o linho, a pureza de Jesus que estará sobre o altar. Cantemos. É simples, para nós aprendermos juntos. Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja em torno à mesa do Senhor? Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja em torno à mesa do Senhor? Qual rebentos de oliveira são os filhos da igreja em torno à mesa do Senhor? Juntos, vamos lá? Quais rebentos
rebentos de oliveira, em torno à mesa do Senhor. É isso mesmo, vai. Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja, em torno à mesa do... Mais uma vez para afirmar. Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja, em torno à mesa do Senhor. Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja, em torno à mesa do Senhor. Vocês, quais rebentos de oliveira? Isso. Força, tá certinho. Todos nós juntos mais uma vez. Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja, em torno à mesa do Senhor. Quais rebentos de oliveira são os filhos da igreja, em torno à mesa do Senhor. Enquanto nós vamos agora cantar um canto sobre o altar, o Padre vai abençoar a água. Então o rito é este: eu vou abençoar o altar com a água, depois incensá-lo, e depois ele será revestido para o santo sacrifício da missa. Nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa esta água. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Braços erguidos, peça, irmão, peça, minha irmã. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, e eu vou te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu
altar desnudado. Olhe, refletindo sobre tudo que o Padre disse, aqui está a figura do Cristo. É o próprio Cristo. A própria igreja proclama que Cristo é sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote, altar e cordeiro. Ele é quem executa, é nele que se faz e é ele quem se dá. É por isso que quando entramos na igreja, fazemos reverência ao altar. E agora mais do que nunca, diante do que o Padre nos coloca, o altar, mais importante ainda do que o sacrário, porque o sacrário só acontece porque o altar existe. Gostaria que você aplaudisse a riqueza da nossa igreja. Aplauda a igreja católica. Para tudo há um sentido, nada foi colocado em vão. Ouça nessa palma. Os 2000 anos de igreja, nossa história, nossa casa, nossa família, maravilhosa igreja de Deus. Bendito seja o Senhor por essa igreja. Braços erguidos mais uma vez. Espírito, as minhas mãos eu quero. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar. Aonde? Diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Olhando um rincão tão grande, é um altar digno desse rincão e é um rincão digno desse altar, para que a nossa vida e a vida de cada um que nos acompanha via satélite esteja sobre esse altar. Nós vamos agora fazer as orações do altar. Meus irmãos e minhas irmãs, alegremente estamos reunidos para a bênção já dada deste altar. Com toda atenção, sigamos esse rito e peçamos ao Senhor que olhe benigno para a oblação da igreja, que será oferecida neste altar, e faça do seu povo uma dádiva eterna. Oremos em silêncio por este novo altar que a igreja agora recebe. Nós, sacerdotes, impomos as mãos em direção ao altar. Bendito sois, ó Deus, que recebestes o sacrifício do vosso Cristo, oferecido na ara da cruz, para a redenção do gênero humano. E para celebrar sua memória, reunis com amor de Pai vosso povo ao redor da mesa do Senhor. Olhai, pois, Senhor, para este altar, que preparamos para celebrar os vossos mistérios. Seja ele o centro do nosso louvor e ação de graças, a ara onde no mistério ofereceremos o sacrifício de Cristo, a mesa onde partiremos o pão e beberemos o cálice da unidade. Seja a fonte de onde nos jorre perene a água da salvação, e aproximando-nos do Cristo, a pedra viva, nele cresçamos qual templo santo, e sobre o altar do coração possamos oferecer uma vida santa como sacrifício agradável em louvor da vossa glória,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus para sempre, todos. Bendito seja Deus para sempre. Vamos aplaudir o altar de Deus. E agora nós sacerdotes vamos beijar o altar. Aquilo que não fizemos no começo, faremos agora, beijaremos o altar. Depois de beijarmos o altar, iniciemos o canto das oferendas. Sente-se. Graças a Deus, tudo é providência, nada é coincidência. Eu me alegro por você que está em casa. Olha que altar, que magnífico, que presente Deus nos dá. Tudo isso é zelo, tudo isso é para que a sua vida esteja no altar. Nesse altar está o coração de toda canção nova. Aqui Jesus parte para a sua casa. Graças a essa TV, esse altar leva Jesus até você. A TV é um meio apenas, a rádio é um meio apenas. Deus nos deu um meio para que você possa também estar unido a esse altar, e esse altar alimentar a tua vida. Meu irmão, minha irmã, é tempo forte de arrecadação para manter essa TV viva no ar, esse altar vivo no ar, esse altar vivo na tua vida, na vida dos seus. Se una a nós e vamos juntos manter a obra de Deus. Você que está aqui no Rincão, a equipe Laranjinha está se colocando já no nosso meio. O convite é que você seja generoso, vendo toda essa maravilha acontecer no nosso meio. Cantemos com alegria. Vem o Senhor minha vida oferecer, oferta de amor e sacrifício.